O nosso encontro de hoje para fazer um debate em torno de 3 projetos de lei que estão tramitando na Assembleia Legislativa, 3 mandatos que foram construídos coletivamente aqui pelos músicos do Estado de São Paulo, sobretudo da cidade de São Paulo, com o apoio aqui do Célio, que é um grande batalhador dessa área, nos ajudou muito na construção desses projetos. E é um projeto em defesa dos músicos também, logicamente, que o nosso mandato tem feito aqui desde 2007, aqui na Assembleia Legislativa. Já entramos em várias lutas relacionadas à defesa do trabalho dos músicos no Estado de São Paulo, em relação à Ordem dos Músicos, enfim, e outros projetos que foram apresentados também. Mas hoje nós vamos debater 3 que são projetos que tratam da questão de incentivos fiscais para criar espaços, empregos, mercado para os músicos do Estado de São Paulo. Eu quero aqui montar a nossa mesa, pessoal, antes de iniciar os nossos trabalhos. Primeiro eu quero chamar o Célio, né? O Célio, que é da Escola de Música, é músico também, enfim, dispensa apresentação, porque todo mundo aqui conhece o Célio, que é o nosso companheiro de muitas lutas, aí já esteve em muitas frentes de luta aqui na Assembleia Legislativa em defesa dos músicos. Quero chamar também para compor a mesa ainda o Fernando, que é produtor musical. Fernando, que é produtor musical. Eu quero chamar também para compor a mesa o Daniel Neves, que é da ANAFIMA, Associação Nacional da Indústria da Música. O encontro de hoje, pessoal, salva de palmas aqui para ele. E ele me falou de uma frente aqui, existe uma frente, né? Você vai falar também que existe em Brasília uma frente que trabalha nessa área, que é muito bom que você fale sobre ela. Acho que a gente pode ter aqui fazer um núcleo de participação pela Assembleia Legislativa, porque aqui nós já tivemos, né, Rubens, uma frente também parlamentar em defesa dos músicos, mas foi acho que em 2008, 2009 nós tivemos uma frente, mas hoje nós não temos mais, mas a gente pode participar dessa. Vamos pensar de que forma a gente pode aí somar nessa luta. Olha, antes de iniciar, nós vamos ter aqui uma apresentação musical de um músico. Eu vou chamar aqui o Adesive, é isso? O Adesive, que é um músico aqui de São Paulo, da cidade. Ele vai fazer a abertura dos nossos trabalhos.
Não tem amplificador, é tudo celular. Tem amplificador. Muito obrigado, Adesive. Parabéns, viu? Adesive, você toca onde? Vou tocar na Paulista e eu faço também os trabalhos com artistas circenses, com polidancers e recentemente estava fora também do país, estava nos Estados Unidos, fora também, e agora estou de volta para somar aí. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui, a sua abertura aqui do nosso evento de hoje, né? Como eu disse, pessoal, nós temos na Assembleia Legislativa 3 projetos em tramitação. O primeiro deles já foi aprovado em todas as comissões, está pronto para ser votado, já pode entrar na ordem do dia. É o PL, o Projeto de Lei número 879, 2014, Célio. Célio ajudou na formulação desse projeto. Assegura a apresentação de músicos e grupos musicais em eventos promovidos pelo poder público no estado de São Paulo. Então, todo o evento do estado de São Paulo, na área cultural, vai ter que ter músico, é o que diz o nosso projeto. O projeto de lei 146 de 2019, ele concede incentivos fiscais para estabelecimentos que incentivem música ao vivo no âmbito do estado de São Paulo. E o projeto de lei 132, que dispõe sobre a redução da base de cálculo do ICMS sobre a fabricação e a compra de instrumentos musicais e dá outras providências. São esses 3 projetos em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, que é uma forma de você, né, pressionar o Estado a dar a sua contribuição para os músicos, para, sobretudo, porque o Adesive, ele toca na rua, pessoal. Nós temos, e o Célio pode falar muito sobre isso, o Daniel também, o Fernando, nós temos falta de palcos para os músicos, falta de espaço para a apresentação dos nossos músicos. Essa é a grande verdade. Dificilmente você tem música ao vivo nos estabelecimentos. Antigamente você tinha mais, né? Isso mudou completamente. Então, falta espaço. E hoje o que você tem, muitas vezes, é só a rua. Você vai na Avenida Paulista, é muito legal o que você vê, mas é só a rua que você tem, né? Então, a proposta que nós estamos, as propostas, os 3 projetos de lei, eles ajudam, eles dão uma contribuição nesse sentido, de chamar o Estado para a sua responsabilidade, né, de pelo menos dar incentivo fiscal para que haja música ao vivo nos estabelecimentos. Então, vamos ouvir vocês, na verdade, a audiência pública para ouvir. Nós queremos ouvir vocês, no final a gente pode fazer alguns encaminhamentos, tá? Vamos ouvir o Célio primeiro, que é o mentor intelectual desse encontro aqui, ele que foi o grande incentivador desse encontro, dessa audiência. Depois a gente vai ouvir o Daniel, o Fernando, e depois vamos ouvir vocês. Todo mundo vai falar aqui, o microfone será franqueado, todos vocês. Como eu disse, a transmissão está sendo ao vivo aqui pela TV Web, nós temos uma equipe da TV Assembleia fazendo uma matéria e haverá também a publicação de uma matéria no Diário Oficial, aqui com os nossos principais encaminhamentos. Então, aqui com a palavra, o Célio Ramos. Eu tenho comigo que o palco é o altar do músico. Hoje, só uma tribo tem palco, felizmente, que é a tribo dos evangélicos, né? Todo evangélico tem a igreja que propicia música ao vivo, e isso é muito construtivo, porque lá as pessoas têm referência do que é a música ao vivo. Mas o músico secular não tem. Já teve muitos lugares, muitas alternativas, muitos palcos na cidade que foram desaparecendo em função de uma série de dificuldades e bloqueios que o próprio poder público colocou diante daquele que investia numa casa de show, num bar com música ao vivo, numa casa de espetáculos. Para vocês terem uma ideia, há pelo menos 8 órgãos que fiscalizam
esses locais. Existe o juizado de menores. Com 17 anos você não pode ver um show de blues. Existe a prefeitura, que quer, se a casa cobra ingresso, eles querem 10% da bilheteria. Existe o ECAD, que quer outros 10% da bilheteria. Existe o CONTRU, que regula as normas de construção, que qualquer coisa errada inviabiliza o espaço. E uma série de outros obstáculos que fazem com que quem vai empreender em favor da música, quem vai querer ter um lugar com música ao vivo, desista. Eu acho que compete ao poder público achar caminhos para diminuir esses obstáculos. Por exemplo, o Psil às 10 da noite pode fechar uma casa, né? E hoje a gente sabe que 10 da noite está terminando a novela, ninguém vai dormir às 10 da noite, né? Tem que ser mais flexível, tem que dar mais tolerância, tem que minimizar os bloqueios que se colocam na frente de quem quer investir na música ao vivo. Nos anos 80 e meados dos anos 90, havia uma série de casas que eram os chamados redutos culturais de São Paulo. É lá que apareceu pop rock, com Paralamas, Titãs, Barão, Cássia Eller, Blues Etílico, André Cristóvão, Dr. Sim. Era o lugar onde eles colocavam o trabalho ao vivo, né? Na espera que um diretor artístico de uma gravadora ou de uma emissora de rádio os descobrisse, fosse para a rádio, né? E dali para o sucesso. Então o músico quer estar na vitrine, mas as vitrines acabaram em função das dificuldades. Hoje não se pode nem sequer fumar, né? E não se pode beber, porque tem a lei seca. Se você beber e dirigir seu carro, você está arriscado a ser preso. E qual é a contrapartida que nós tivemos desde então? Esses pancadões de periferia. Pode menor? Pode. Pode fumar? Pode. Pode beber? Pode. Pode se drogar. Vai ECAD, CONTRU, prefeitura, ordem dos músicos? Não. Eles estão liberados para fazer o que quer. E nós que queremos... Veja bem, eu não estou falando de gosto pessoal. Eu não estou falando mal da música. Eu não levo em conta o gosto pessoal. Eu estou falando do padrão estético e os hábitos que se desenvolvem em função de eventos como esse. Quer dizer, se a gente quer que as próximas gerações tenham uma cultura musical mais apurada, nós temos que propiciar. Eu lembro bem que o deputado Carlos Janazzi, gentilmente, nomeou uma escola estadual como Colégio Vandertaff, que é o nome do meu sócio, do meu ex-sócio, lá na escola. E no dia da cerimônia de mudança do nome, né, a gente colocou uma banda de garotos no palco, uma banda de rock. E era um lugar de periferia, perto do Capão Redondo, não é isso? E vocês não imaginam a reação dos garotos. Os olhos brilhavam, porque eles nunca tinham visto. Então, se você não der uma referência, você não vai ver resultado. Eu garanto para vocês, os meninos brilham os olhos com as músicas boas, com uma orquestra sinfônica, com uma banda boa, com uma dupla boa de MPB, voz e violão. Mas eles precisam ter essa referência. De outro modo, eles se agarram ao que está disponível, que é isso que se propicia hoje em dia. Vamos ouvir o Daniel. Sério, muito boa tua palavra sobre a referência, né? Entrando um pouquinho só na periferia, quando a gente perde a referência, a gente se expressa da maneira ou com aquilo que a gente tem, né? Então o punk ou o funk, o pancadão, ela é a expressão disso. Eu ouvi uma vez a Anitta numa entrevista dizendo que é claro que o funk vai se expressar dessa maneira. Você gostaria que eles tocassem Tom Jobim, né, numa periferia? Mas a resposta que ninguém deu para ela, e eu faço uso da palavra microfone aqui para isso, é que nós tivemos Cartola, que nasceu na favela. Nós tivemos Dona Ivone Lara.
Nós tivemos tantos bons compositores que nasceram na favela, que tiveram acesso a um instrumento simples e que conseguiram com isso colocar a sua poética, né? Então o fato de vir de uma periferia não implica necessariamente uma falta de poética. Agora, quando você não cria plateia e você tira a referência, aí a gente passa a ter problema. Eu agora há pouco, na entrevista que a gente estava dando aqui para a TV, eu mencionei o seguinte: você quer saber qual que é o impacto da música? As pessoas falam só no impacto cultural, né, e educacional, o que é muito justo e muito louvável, óbvio. Mas existe um outro impacto, que é o poder da música do ponto de vista econômico. Entenda o seguinte: pega uma cidade, imagina ela pequena e arranca a música dela. Vamos ver o que ocorre. Vamos imaginar, obviamente, uma cidade mais costeira, né? O Rio de Janeiro, Bahia, né? Salvador, Recife, Olinda. Tira a música e vão ver o impacto nos hotéis, nos restaurantes, nos táxis e Ubers, né? Vão ver uma boate sem música, um piano bar sem música, o boteco do seu João com aquele pagodão tocando sem música. Vê se ele vai conseguir manter o consumo de comida e de bebida, né? Vão avaliar agora as artes. Toda a arte tem música. Tira a música do teatro, tira a música da dança, né? Tira a música também do cinema, né? E até hoje as artes plásticas mais modernas, as instalações também têm música. Tira a música da televisão e vê se mantém a audiência. Tira a música do rádio, tira a música do comercial. Então a música distribui dinheiro, ela distribui renda. Olhar para a música somente pelo aspecto cultural, de novo, o que é louvável, a gente deixa de utilizar um discurso econômico, financeiro muito importante para quando você debate com o poder público. O quanto a gente movimenta de dinheiro de uma cidade para outra se eu faço um festival de jazz em Paranapiacaba, por exemplo. Ou quantas 100 mil pessoas eu consigo colocar num Lollapalooza. Então a gente tem que olhar a música de uma maneira diferente. A gente tem que entender o papel que ela tem dentro da sociedade como agente de distribuição de renda também, né? Então, por isso, quando você vê um projeto como o do Carlos, que ele beneficia e que ele trabalha, né, a facilidade do acesso de um instrumento musical ou de ter uma música dentro de um estabelecimento, a gente tem que dar valor. E a pergunta que eu faço aqui, deputado, é de que forma a gente pode colaborar para que esse projeto passe em todas as comissões, para que ele não seja barrado. O que cada um de nós aqui, como multiplicadores dessa informação, podemos fazer e agir para beneficiar esse projeto, para que ele não morra em alguma comissão dessa casa. Eu queria que você falasse também ainda da frente parlamentar que você citou, que é importante. Tá, ok. Para quem não me conhece até, então começando de trás para frente, né, eu sou o Daniel Neves e presido uma entidade chamada ANAFIMA, Associação Nacional da Indústria da Música. É uma associação baseada em 4 verticais: instrumentos, som profissional, som para infraestrutura e som automotivo. E nós recentemente inauguramos uma frente parlamentar em defesa da música chamada FREMúsica. O objetivo dessa frente não é ser uma frente de direita ou de esquerda, do meio, é ser uma frente a favor da música, ponto. No momento em que nós temos tanta divisão, tantos senhores da razão, a gente não quer nada disso. A gente quer pensar quem é que vai defender a música, o fazer música, o instrumento, a aula de música, o direito autoral e todos os fatores que compõem a cadeia da música. É isso, deputado. Esse é o nosso objetivo e a gente vai conseguir muita coisa trabalhando com perseverança. Passar para o Fernando, depois eu respondo então a sua pergunta. Bom, primeiro, obrigado pela honra de participar aqui. Eu sou Fernando Quezada, fui músico há muito tempo, né? Toquei numa banda que chama Xamã, que foi uma banda de rock onde eu tive a oportunidade de viajar muito tocando, não só aqui no Brasil, mas fora. Depois fui para o lado de produção musical e o lado de ensino musical. Então, quando eu vi esses projetos, eu achei muito legal. Vou tentar passar um pouco a visão do músico e do produtor aqui, né? Sobre os projetos. Isso que o Célio e o Daniel falaram sobre referência, né, de palco. Acho que é muito importante. Eu li aqui até no projeto 146, né, que fala muito da pirataria, né?
E o que acontece hoje no cenário atual do músico é o seguinte: o músico não é nem só a pirataria em si, mas eu vou falar que o jeito de ouvir música, como ele mudou muito hoje, a gente vive em função do streaming, né? A renda dos músicos passou a ser prioritariamente shows, né? O que não era antes. Então, quando eu tocava no Xamã lá em 2001, a gente lançava um álbum, e não só a gente, mas o RPM, Capital Inicial, todo mundo lançava um álbum, e conseguia, assim, sobreviver por 3, 4 anos com a venda daquele produto, né? Que era um produto que tinha uma margem muito alta de venda, né? Então, hoje a gente está só no mercado online, né? Então, hoje a gente está no Spotify, né? no Deezer, todos esses lugares, onde a renda por play ela é muito mais baixa do que a venda de um produto tão alto. Então, o show acaba assumindo uma importância muito grande para a manutenção dessas referências, né? No sentido de que, se por acaso as referências começarem a parar, porque não conseguem também se sustentar pelo só o que ganha dos views, né, de streaming, isso acaba prejudicando muito o cenário do show ao vivo. Então, eu achei muito importante, principalmente os 2 projetos aqui, falando sobre existir música ao vivo dentro de qualquer evento de poder público, e também ter um incentivo fiscal para ter mais shows ao vivo, porque faz com que a gente consiga manter a referência, né? Faz com que o músico consiga, de algum outro jeito, saber que existe uma luz no fim do túnel, de uma receita mesmo, para poder manter cada vez o nível mais alto, porque senão a gente vai começar a entrar num loop, onde a gente vai começar a diminuir muito a qualidade de tudo, e ao invés de a gente colocar 10 instrumentos numa música, a gente vai tentar colocar um só, porque é mais barato de fazer, porque a gente não vai ter receita e nem onde tocar, né? Então, do lado do músico, eu vejo isso com extremamente bons olhos, e realmente, como o Daniel falou, tem que passar isso, né? Pra gente ter incentivo de música ao vivo. Eu tive recentemente em Nashville, né? Lá tem uma rua, a própria Broadway lá, onde lá não existe lei de silêncio, né? Lá não existe um monte de leis que existem em outras ruas, né, da cidade, porque lá é o lugar onde se faz música, é o lugar onde os músicos tiram a vida, o ganho deles lá, né? E a gente passa por 40, 50 bares com volume alto, com possibilidade do cara tocar o que ele quiser, pode ser cover, pode ser autoral, pode ser rock, pode ser pop, pode ser blues, pode ser o que for, mas na verdade aquilo, se você for olhar com um olhar um pouquinho mais de business, aquilo na verdade é um centro de movimentação borbulhando de profissões, né? E acho que isso é muito importante. O Célio falou que, assim, não é dificultar a apresentação ao vivo, é realmente deixar ela mais fácil, né? Então, assim, você fala, o que um bar de Nashville tem, né? Pô, você chega lá, né, o próprio bar está abastecido com 2 caixas de som, com um palco, com não sei o que, e fala assim, mas quem que ajudou? O governo ajudou, né? A gente tem aqui uma frente que as marcas ajudam, porque o governo incentiva, e aqui ajuda, tudo. Então, o bar mesmo já está com toda a ligação feita, já está com tudo pronto, né, para receber a banda. A banda chega, toca num palco bonito, né, porque quem colocou aquele palco não teve que ser o cara do bar que estava contando uma moedinha lá para falar, pô, eu não vou colocar um som melhor porque eu vou gastar um pouquinho mais, né? Isso acaba prejudicando toda essa referência, né? Então, o que eu acho muito legal desse projeto é justamente a gente ter uma manutenção, igual o Sérgio falou, independente do estilo musical, mas a gente conseguir ter essa manutenção de saber que o show é sim uma fonte de receita do músico, né? Principalmente não só em pirataria. Acho que a pirataria nem hoje é a discussão mais em voga, né? Mas é mais a questão realmente do financiamento pelos plays online, que não são tão altos para o músico assim, né? Você sabe como é, né, Sérgio, também? Eu gravo alguns músicos, eu gravei outro dia o guitarrista do RPM, né, mesmo? E assim, pô, a gente conversando sobre quanto era uma receita antes e quanto é hoje em plays, né? E o músico fala, mas eu tenho 250 milhões de views, né? Isso não vai representar nem perto do que ele teria de ganho. O que ele espera com isso é que ele tenha lugar para tocar e que ele consiga trazer esse público, nem que seja uma pequena porcentagem, para poder estar dentro de um bar ao vivo, né? Então, realmente, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui. E anotei algumas coisas depois aqui para a gente conversar também, mas parabéns pelo projeto e vamos para frente, né? Obrigado, Fernando. Olha, os projetos que estão tramitando, eles podem ser alterados ainda. Eles não foram aprovados, então, nas comissões eles podem ser alterados, ajustados. Então, quem tiver alguma sugestão, vamos aqui fazer um ajuste no artigo, acho que você talvez tenha alguma proposta, Fernando. Então, a gente pode fazer isso. Até o projeto que já foi aprovado em todas as comissões, o 829 de 2014, esse projeto, ele mesmo antes da aprovação, ele pode ainda passar por alguma alteração. Então, fazer esse registro para que vocês possam dar contribuições. Para quem não conhece ainda o projeto, então é importante ler, falar, olha, posso alterar aqui ainda. Então é possível a alteração. Além desses
3 projetos, nós temos outros, eles não estão envolvidos exatamente nessa questão, mas tratam também da questão dos músicos. Tem um projeto nosso muito importante, que eu estava até falando com o Célio agora, e o Célio falou, qual que é a referência musical de um menino hoje de 20 anos, né? Qual a referência dele? Então, além dessa dificuldade de palco, mas tem essa questão da referência, a juventude, eu que trabalho com educação, com escola pública, os nossos alunos não têm mais acesso às referências que nós tivemos, a referência musical. E o Célio falou uma coisa, hoje, muitas vezes, você não precisa mais nem de um instrumento para fazer música, você faz aqui no computador, laptop, não precisa no ser celular. Ele até brincou, ele falou, tudo aquilo que você aprendeu de música, de teoria musical, aqueles acordes elaborados, ó, não precisa mais, está aqui, tudo faz aqui no computador, enfim. Olha, Aí, ele usou um aplicativo para tocar um playback, né? O iRig, né? Que não substitui No amplificador, celular, né? e um plug de receptor sem fio na guitarra. Quer dizer, os tempos mudaram e mudaram para melhor, né? As facilidades tecnológicas são inúmeras hoje em dia, mas o problema é que as artes deveriam evoluir também. E está acontecendo o contrário. Na medida que a tecnologia evolui, as artes regridem. Não é só a música. Você pode pegar a publicidade, pode pegar o teatro, pode pegar as artes plásticas. Você percebe nitidamente que isso serve para quem tem referência, entendeu? Você que já ouviu música, você que ouviu Chico Buarque, não vai gostar do sambinha que se faz, né? De qualquer sambinha. Você vai ser rigoroso. Se você ouviu Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, você não vai gostar do rockzinho de... não vou falar nome. Mas isso existe. Eu acho que a nossa obrigação é fornecer uma referência melhor para essas novas gerações. Porque há mais de 30 anos, sistematicamente, a gente tem visto que há uma involução cultural por conta da falta de referência. E isso também, Celião, tem o projeto, qual que é o projeto dos instrumentos aqui, que é o 132, né? Eu acho que isso é importante falar também, que assim, hoje você pega o preço dos instrumentos musicais aqui no Brasil, né? Ele é alto, certo? Quando você compara com outros países, ele é muito alto, né? E mesmo com o dólar a 4,20, se você for fazer as contas, ainda compensa, né? Comprar fora, pagando passagem e tentando passar, né? Lá. Então, assim, uma coisa que acontece é o seguinte, você fala assim, eu vou dar um violão pro meu filho, né? Aquele violão hoje, ele vai custar metade de um salário mínimo, né? Então, assim, a gente não consegue mais dar essa referência, porque o celular você é obrigado a dar já. Então o menino acaba tendo toda a referência da música só pelo celular e acaba não tendo essa referência que a gente quer também dos instrumentos musicais e tudo mais, por ser de difícil acesso mesmo, né? Por ser difícil de comprar. Aí eu conheço um monte de gente lá, porque, né, eu também sou professor, né? Então muita gente que assim quebrou o instrumento, não conserta, não arruma, não compra outro, porque tá, né, sem verba e é caro, e aí acaba desistindo, né, também. Então acho que é muito importante esse projeto também, eu acho muito importante a redução para a gente conseguir ter preços mais compatíveis com o mercado mesmo. Eu falei isso porque nós temos também um outro projeto tramitando aqui que traz a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas do estado de São Paulo, não só do ponto de vista da teoria musical, mas já nos espelhando no que foi aprovado na LDB, na alteração da LDB, que também trabalha com essa concepção de que você tem que trabalhar a história da música brasileira, você tem que trazer para o nosso aluno essas referências que o Célio falou, você trabalhar todo o patrimônio cultural da música brasileira, os movimentos, os formadores da música, como que ela se forma a música popular brasileira até os dias de hoje, entendeu? É um projeto... Não é estilo, são os movimentos, né, os patrimônios, não é questão de estilo. E tudo que nós temos aqui de diversidade. A música popular brasileira é uma das melhores do mundo. Sim. Tem uma diversidade imensa, só que essa juventude não conhece, né? Você fala Chico Buarque, que inclusive ganhou o prêmio agora de literatura, foi premiado, mas ninguém conhece Chico Buarque de Holanda mais, entendeu? Essa geração. Até eu lembrei você falando, o Nelson Motta, ele fala que ele tem muita dificuldade de ouvir os novos, né, artistas, porque ele sempre pergunta assim,
quando alguém apresenta para ele, tem um novo artista, um cara é muito bom, que está aparecendo agora, ele fala assim, ele é melhor que o Tom Jobim? Se for, eu quero, senão ouvir, senão eu não quero conhecer. Você sabe porque é isso de referência, né? Referência. A referência nos prejudica, então não quero conhecer. A gente tem feito um trabalho também para chamar a atenção dos professores de música que se formaram em música, para que eles passem a fazer licenciatura para dar aula de educação artística. A gente literalmente precisa trazer esse pessoal, né, formado, para que eles, abre aspas, invadam a escola e passem a atuar como professor de educação artística, porque aí a gente tem um domínio maior da música dentro das artes. Ocupar a música, né, as escolas, a ocupação da mentalidade do ensino musical. Então, só respondendo a sua pergunta, só para concluir aqui, a gente abrir para que vocês possam também participar, né, da nossa audiência, do nosso encontro de hoje. Daniel, o projeto de lei o projeto é uma das ferramentas que nós temos para ajudar nesse debate e de consolidar algumas políticas nessa direção de obrigar o Estado a criar, né, esse incentivo fiscal. Agora, um projeto de lei, ele tramita pelas comissões, depois ele vai para a pauta de votação, ele pode ser aprovado ou não no plenário, e após ser aprovado, ele pode ser sancionado ou não também. Nós temos vários obstáculos até a aprovação, até a sanção do projeto. Muitos projetos que nós aprovamos aqui foram vetados depois pelo Executivo, daí você tem uma chance ainda de derrubar o veto, daí vira lei. Por exemplo, nós temos projetos que nós aprovamos e que foram vetados. O projeto que limita o número de alunos por sala de aula em educação especial, ele foi aprovado aqui em todas as comissões, mas foi vetado pelo governador. Na época foi o Alckmin que vetou, aí nós derrubamos o veto um ano depois, numa outra votação, daí virou lei. Hoje é uma lei que diz o seguinte: onde tem aluno com necessidade especial de aprendizagem, se numa sala de aula da rede estadual de ensino tem um aluno autista, nessa sala só pode ter 20 alunos. O professor vai trabalhar com um atendimento personalizado, individualizado, principalmente para esse aluno. Então, esse é um fator, né, um objetivo do projeto de lei. Então, é importante que a gente mobilize, faça um acompanhamento pelas comissões, para que ele não seja derrotado nas comissões, e depois que ele seja, se ele for aprovado no plenário, que ele seja sancionado pelo governador. Daí tem todo um cronograma de lutas que a gente vai aqui propor para vocês. Mas, ao mesmo tempo, a tramitação de um projeto de lei é um instrumento também de pressão em cima do Executivo, entendeu? Muitas vezes, nós já tivemos muitos casos aqui de projetos que nós apresentamos, criamos movimentos, audiências públicas, né, formamos opinião, e o governo, o que ele faz? Quando ele percebe que tem uma movimentação por detrás do projeto, muitas vezes ele encaminha o projeto. Igual, mais ou menos, com o mesmo teor, mas é um projeto do Executivo. Para nós é ótimo, porque não nos interessa a autoria do projeto. Se ele enviar um projeto como esse, a gente para nós, vamos do governo, que é mais fácil de aprovar, porque é dele, então vai tramitar, ninguém vai se opor, porque é da base do governo, o governo tem maioria, então é mais tranquilo. Eu me lembro que nós já tivemos vários casos, um deles foi em relação a um projeto que eu tinha apresentado aqui em 2008, sobre licença, o aumento dos dias da licença maternidade das servidoras públicas, que até então era de 90 dias, daí nós apresentamos um projeto que estendeu para 180 dias. E nós criamos movimento com servidores, com servidoras, professora, aí o governo encaminhou igual ao nosso. Aí nós paralisamos o nosso e aprovamos imediatamente. Era do Serra o projeto, né? O governador era do Serra e nós aprovamos. Então, também é uma forma de pressão. Agora, no caso aqui de incentivo fiscal, nós temos ainda uma terceira possibilidade. Nós temos no Estado de São Paulo o que nós chamamos de desoneração fiscal. O governador, ele tem autonomia para dar isenção fiscal para alguns setores econômicos. Normalmente ele tem dado para setores econômicos que não devolvem nada para o Estado de São Paulo. Tem uma política aqui de desoneração de 11% do orçamento total do Estado de São Paulo.
a gente está discutindo aqui a LDO, e para o ano que vem existe uma previsão de aproximadamente quase 20 bilhões de reais de desoneração fiscal. Mas para quem que o governo dá? Para a Ambev, para os grandes frigoríficos, a Sadia tem, a Friboi tem, as grandes mineradoras, e nós contestamos. Ele assinou um decreto dando isenção fiscal, fazendo redução fiscal do ICMS para as empresas aéreas no querosene, baixou de 25% para 12%. Ele pode fazer isso no campo aqui dos instrumentos, com os músicos, entendeu? É um decreto, nem é lei. Ele tem autonomia para fazer isso através da Secretaria da Fazenda. Não haveria necessidade de tramitação. Nós questionamos exaustivamente que o que vem acontecendo é que ele beneficia setores que não devolvem nada para o Estado, não geram emprego, né? No caso aqui de vocês, vai gerar emprego para os músicos, né? Então esse é um outro caminho também, de repente pedir uma audiência com o secretário da Fazenda e tentar esse outro caminho. Então são várias possibilidades, né? O projeto forma opinião, ele pode tramitar e ser aprovado. Nós podemos tentar também entrar nessa questão dos benefícios fiscais, entendeu? Aí, no mínimo aqui 3 caminhos para a gente trilhar. Mas o importante é que hoje nós estamos dando um passo importante, que é talvez no final criar uma comissão aqui para ir trabalhando isso, aumentando o grupo, a mobilização, entendeu? Então eu acho que é o primeiro passo. Mas eu acho importante abrir um pouco para que as pessoas possam se manifestar, que eu estou com uma dificuldade aqui, pessoal, porque eu tenho uma outra audiência lá na Câmara Municipal, na nossa área da educação. Eu falei para o Célio que ia ter que sair, mas eu vou chamar o Rubens para ficar aqui no meu lugar, que é do nosso gabinete, também é do Movimento de Cultura. Estava até falando com o Célio aqui, que conhece tudo de música, o Rubens, muito mais do que a gente, que vai dar uma aula aqui para todos nós, né? E aí eu vou ter que ir para o outro encontro, mas depois o Rubens faz os encaminhamentos aqui com vocês. Quero agradecer muito Daniel, Fernando, Célio, vocês que estão participando, e nós vamos continuar essa luta aqui em defesa dos músicos, principalmente para a geração de empregos, para o aumento do mercado de trabalho para os nossos músicos do estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado, Carlos. Boa noite. Dando sequência aos trabalhos, se alguém da plateia quiser falar sobre os projetos, tá? Antes de você falar, vou dar uma pitadinha aqui sobre a importância das casas noturnas de música. Nós não falaremos da Bossa Nova se a gente não falar do Beco das Garrafas, né? É uma casa que, por sinal, foi reaberta no Rio de Janeiro, e é Beco das Garrafas porque as pessoas que moravam no prédio jogavam garrafas por causa do barulho. Quer dizer, então a intolerância já vem de longe. E tem outra casa maravilhosa também, a João Sebastião Bar, ficava lá na Vila Buarque, aqui em São Paulo, que também, você não fala da Bossa Nova, do meio dos 60, sem falar dessa casa. E inúmeras outras casas, assim, o rock brasileiro dos anos 80 não existiria se não fosse a Ana Paula, Madame Satã, Radar Tantan, o Britânia, do Célio Ramos, querido, aqui, que eu frequentei, tive a honra de frequentar, vi a Cássia Eller começando no Britânia, vi Tim Maia no Britânia, e tantas outras coisas boas. E eu recentemente tinha uma casa ali em Pinheiro, chamada Puxadinho da Praça, casa pequena, e ela tinha essa vocação para artistas que estão começando. E o que aconteceu? Graças à intolerância geral, essa casa foi obrigada a fechar. Nada contra que o poder público haja de acordo com a lei, não é isso que a questão aqui.
Mas assim, eu acho que poderia haver facilidades e acordos para que as coisas continuassem, porque é muito importante ter espaço para os músicos e para a música. Eu não viveria se não fosse a música. A coisa que eu mais gosto na minha vida é música. Eu amo música e sei da importância dos músicos, das instrumentistas, dos instrumentistas, e sei da dificuldade que é viver de música, que eu sou amigo de inúmeros músicos e músicas, inúmeros. E eu sei o quanto eles ralam e batalham para sobreviver. Porque as pessoas pensam que às vezes a música ou o músico, eles não pagam aluguel, não vão ao supermercado, não pagam conta de luz, essas coisas todas. Murilo, por favor, nos ilumine aí. Pensa até que músico não trabalha, né? Pensa que músico não trabalha. Uma vez o Caetano contou que o filho dele, quando era pequeno, moreno, que agora é músico, falou: pai, você não trabalha? Agora toca junto com ele, né? Tá aí na virada cultural. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Murilo Murá, eu trabalho com produção musical. Atualmente trabalho na gestão dos estúdios das fábricas de cultura. Então eu vou focar, antes de entrar na parte dos PLs em si, vou falar um pouco sobre essa questão da periferia, que foi bastante falada no começo, e eu acho que tem pontos que são importantes. É importante que a gente crie pontes para a gente poder construir junto. O nosso discurso muitas vezes afasta parte das pessoas que poderiam estar andando com a gente, né, por exemplo, para a construção desses PLs. Então eu vou pontuar algumas coisas, remetendo um pouco até a Anitta, que foi citada, mas como eu trabalho diretamente com a produção musical de periferia, eu acho que é importante pontuar. A primeira coisa, é importante a gente lembrar que existe uma resistência histórica à produção musical das periferias e que quase todo gênero musical de inovação veio das periferias. Se você pegar samba, jazz, blues, punk, né, o rock, tudo... O tango, tudo vem das periferias. Você tem algumas exceções, talvez a bossa nova seja uma que já nasceu mais na elite carioca, mas em geral você tem as grandes inovações musicais vindo das periferias, e sempre que vem uma inovação musical das periferias, vem uma resistência da sociedade. Foi assim com o jazz, foi assim com o samba, foi assim com o rap, foi assim com tudo que a gente puder ir, mais com punk, enfim. Então a gente está vivendo um momento onde tem inovações acontecendo nas periferias, como sempre tem, e é natural que a sociedade que não está vivenciando isso de perto tenha resistência mesmo, porque é um estranhamento que acontece, né? Eu estou acostumado com o Chico Buarque, eu estou acostumado com o jazz, eu estou acostumado com o blues, estou acostumado com outros estilos musicais que são mais mainstream já, digamos assim, mesmo que não ocupem o espaço de mainstream hoje, né? Você não vai pegar uma banda de jazz tocando no Faustão, dificilmente isso vai acontecer, mas eu digo mainstream no sentido de aceitação na sociedade. E aí, em contrapartida, você tem lá as periferias produzindo o rap já há algum tempo. Acho que o rap já está mais consolidado enquanto estilo musical, né, dentro da sociedade. Ainda encontra resistências aqui e ali, mas já tem o seu valor reconhecido de forma muito mais fácil do que o funk, o trap, né, que são gêneros musicais que estão mais enfrentando essa resistência, apesar do funk já ter ganhado uma projeção muito maior, claro, há alguns anos. Então, primeiro, entender essa resistência histórica para a gente analisar esses gêneros musicais a partir desse contexto e entender por que eles existem, né? O Bob Dylan, quando fez a primeira turnê dele, Elétrica, eu não lembro onde foi o show em Londres, que é o show famosaço dele em Londres, que ele foi ultra vaiado. Quando ele começou, ele fez acho que parte do show acústico e depois ele voltou para o palco com a banda e queriam matar o Bob Dylan, chamaram ele de traidor. Então, a própria evolução tecnológica gera as inovações dentro dos gêneros musicais, e isso gera a resistência de quem está acostumado de encarar as coisas como elas eram. É natural que isso aconteça. Então, que bom que a gente está tendo, né, uma oportunidade de conversar aqui, porque não é um movimento rápido e fácil, mas peço que vocês abram seus ouvidos e seus corações para acompanhar isso que está acontecendo, que é muito significativo nas periferias. Então a própria questão do acesso aos equipamentos, toda a questão tecnológica que vocês já levantaram, tudo isso influencia inevitavelmente a produção musical atual, assim como o contexto social. A gente muitas vezes vê a crítica no funk, por exemplo, a partir das letras,
e é natural, tem coisas que tem que ser discutidas no funk, né? Violência contra a mulher, homofobia que às vezes aparece. Então tem questões que obviamente tem que ser discutidas dentro da sociedade em relação a alguns gêneros musicais, não só do funk, do rock ainda isso acontece e muitos outros. Mas o mais importante, e aí que eu retomo a Anitta, é o contexto social é que vai influenciar a produção de um local. Então, quando a Anitta fala não vai fazer bossa nova na periferia, é porque ela fala, né? A gente pega o Rio hoje, a situação catastrófica que está acontecendo nas favelas do Rio, né? A gente tem o exemplo de um músico que foi morto com 80 tiros. Então, uma pessoa que vive num contexto social como esse, na hora dela se expressar, e a produção musical é uma forma de expressão, né? Muito importante não só da atualidade, como desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano, a música está presente de alguma forma. Então essa expressão que é musical, que é cultural, ou seja, é retrato de um momento, de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos na sociedade, né, naquele local e sendo influenciado por tudo aquilo que está ao redor dele. Então é inevitável que a Anitta fale que não vai ter bossa nova, ou que não vai ter outras coisas vindo das periferias, quando nas periferias é essa violência, é essa ausência de acesso tanto a equipamentos, né? Você pegar equipamentos, né? O PL é muito bem-vindo, né? O PL de benefício fiscal nesse sentido de aumentar, facilitar o acesso a instrumentos que ainda são muito mais acessíveis só para uma elite. Quanto mais a gente conseguir popularizar isso, mais a gente tende a ter esses instrumentos sendo utilizados na produção cultural em todo o país. Então todas essas influências é interessante que a gente pense e trabalhe junto e converse bastante para a gente trazer também. É importantíssimo, né? A gente quer que o público, os músicos, os produtores musicais também das periferias estejam aqui ao nosso lado lutando, porque é um PL que favorece a eles também, né? Entrando já um pouco mais na questão dos PLs, os PLs de música ao vivo, que a Exada falou muito bem. Hoje a música ao vivo, por todo esse contexto do cenário musical, do mercado musical que mudou tanto desde da luta contra a pirataria até o momento de hoje com streaming e vendas de downloads e tal, a música ao vivo é fundamental para que um músico possa existir, não só pelo pagamento de cachê, mas também para aumentar a sua base de fãs, para vender merchandise, né, uma caneca, uma camiseta, então é fundamental. Eu vi uma pesquisa que tem, depois eu pego o nome, eu trouxe anotado aqui, mas é uma pesquisa que aconteceu em Berlim, em Nova York, tá para acontecer em Tóquio também, justamente sobre como é o cenário musical dessas cidades em termos de música ao vivo. E um fator que me chamou bastante a atenção é justamente um que também se relaciona com as periferias, que nas grandes cidades, o centro costuma ter o acesso facilitado àquilo que é mainstream, ou seja, aquilo que é mais comercializado, né? Você vai ter, pegando, por exemplo, o sertanejo, que é um gênero inegável, que é de extremo sucesso em todo o país. Você vai ter lá o Villa Country, por exemplo, que está numa região central da cidade. Em contrapartida, nas periferias, a produção musical é muito mais inovadora e criativa e tem muito mais dificuldade de sobreviver justamente pela questão financeira. Então, um projeto que facilita que bares, casas noturnas, espaços abram as portas para música ao vivo e com isso tem um valor a mais para investimento em infraestrutura, para pagar o aluguel, para pagar a sua equipe, isso fortalece também as periferias. Então é importantíssimo que esses produtores, esses agentes musicais das periferias estejam com a gente, porque realmente é lá que esse PL pode trazer grandes diferenças. Claro que em todo o cenário musical também, mas lá é muito importante. Dou exemplo também de Londres, aí falando um pouco, né, o Daniel falou sobre a questão das negociações que estão acontecendo na frente parlamentar em defesa da indústria da música e tal. Eu acho que a gente está vivendo um momento político, um momento social que exige muitas reflexões sobre como a gente constrói a política no país, como a gente constrói as relações, as discussões políticas no país. E trazer isso para as nossas discussões da música, da cultura, também é importantíssimo. Então, o que a gente está pedindo nesses 3 PLs, se você for analisar, é que a gente quer, né, acredito que todos aqui vão concordar com isso, a gente quer um Estado que seja forte, que identifique a cultura, e no nosso caso a música, como um elemento estratégico da sociedade, das políticas culturais, das políticas públicas, e que ele seja forte o suficiente para poder investir em áreas estratégicas, como a música.
Então a gente quer que a música tenha benefícios fiscais, por exemplo, para as casas de show. A gente quer que o poder público invista na contratação de apresentações musicais em eventos que ele está produzindo. A gente quer que os fabricantes de equipamentos e instrumentos musicais tenham benefícios fiscais para que a gente possa ampliar esse acesso, porque tudo isso a gente está fomentando toda a cadeia de música, né? De novo, como o Quesada falou, não só os músicos, não só o acesso do público, mas tem toda uma cadeia produtiva de produtores, técnicos, iluminação, turismo, a hotelaria, enfim, é infinito, tudo gira, ou muitas coisas giram em torno desse mercado musical. Então, é importante para a gente aqui, enquanto reflexão também, né? Eu acho sempre que a gente está num espaço político, como é o caso aqui da LESP, é importante que a gente reflita sobre o momento que a gente está vivendo, justamente para poder construir cada vez melhor essas discussões e para a gente tomar consciência daquilo que a gente quer. A gente quer um Estado forte que invista em setores estratégicos e tem caminhos políticos para que isso aconteça. Então, convido a todos para a gente fazer também essa reflexão. E se vocês permitem, eu faço um convite também, aproveitando a oportunidade que a gente está falando de projetos de lei de música, para fazer um convite. A gente vai ter no dia 6 de junho, a partir das 16 horas, um ato que depois vai ser também uma audiência pública, não aqui na LESP, mas na Câmara, aqui Municipal de São Paulo, que é para aprovação de um projeto importantíssimo também, que é o PL SP Cidade da Música. Esse projeto prevê 7 áreas de também investimento e incentivo do poder público em setores musicais, seja de pesquisa, de produção, de apresentações de rua, inclusive. Tende a ser aprovado, né? Pelo menos agora está encaminhado de uma forma mais... ele já foi aprovado em primeira votação na Câmara, teve que ser segurado nos últimos 2, 3 anos porque sentiram que não ia ter espaço para aprovação, politicamente não iam conseguir construir essa aprovação nesse momento, e agora a gente sentiu, né, que abriu a porta de novo. Então a gente já está buscando o diálogo com a Secretaria Municipal de Cultura, já está buscando o diálogo com os vereadores para ganhar o apoio ao projeto, e aí no dia 6 de junho, às 16 horas lá na Câmara, convido a todos para estarem presentes também, para somar nesse ato inicial, que, né, vai ter o pessoal tocando, vai ser um ato para a gente fazer um barulho lá na frente da Câmara para verem que tem um projeto importante que está para ser votado, e também depois a audiência pública, como a gente está fazendo aqui, para discutir e falar sobre questões específicas desse projeto. Desculpa me alongar, achei importante fazer essa intervenção, e obrigado aí pelo espaço. Murilo, obrigado. Muito legal tudo que você falou. Na verdade, só colocando lá no primeiro, foi um monte de assunto, o primeiro assunto lá das periferias, né, de produção musical. Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz, né, quando a gente cria um projeto. Acho que é muito legal de pensar nisso também, né, porque às vezes a gente tem um preconceito com alguns dos estilos que vêm, né, da periferia, e na verdade eles são muito criativos, né. Na verdade, hoje a gente pega uma das coisas que eu achei que mais legal da música nova, né, que ela popularizou o jeito de ser lançado, né? Então, quando você pega uma empresa igual a RPM, por exemplo, né, ela lança as músicas da periferia igualzinho ela lança a música do cara que pode ter o maior dinheiro do mundo. A plataforma mesmo, o jeito é o mesmo, é tudo igual, né? E muitas vezes as produções que vêm de lá são muito mais inovadoras e muito mais legais, tecnologicamente ainda falando, do que as produções que a gente encontra num cenário, às vezes, de uma classe social mais alta, né? Então, às vezes a gente tem esse preconceito, como você falou, por causa da letra, muitas vezes, alguma coisa assim, mas a gente esquece de ver realmente que esses projetos têm que ser também, né, direcionados para a periferia, exatamente porque de lá que surgiram vários estilos, de lá que vieram várias coisas, né, tudo mais. Então, acho que é muito válido a gente olhar para essas músicas, não só vendo, às vezes, o conteúdo, como você falou, logicamente o conteúdo não vai ser um conteúdo cantando, tá tudo ótimo, eu adoro minha vida e tudo mais. Obviamente o conteúdo vai ser, né, alguma coisa que faz parte do lifestyle, né, momento. Mas tecnologicamente eu ouço muita coisa que eu acho impressionante, tipo assim, eu olhando assim, impressionante, que vem da fábrica de todas as fábricas de cultura e tudo mais. Realmente as produções são muito bem feitas, né? São tecnologicamente são muito avançadas. Então acho que, por exemplo, esse que diminui os preços, né, a gente está falando principalmente de um estilo que inovou muito na questão tecnológica de jeito de se produzir, né? Então a gente às vezes fala assim, mas a queda da guitarra, a queda não sei o quê, a gente não pode esquecer que tudo uma balança, né? Então, se caiu uma coisa, outra coisa deve ter subido, porque a música ela não desapareceu, né? E a gente tem essas novas tecnologias também, que a gente tem que pensar também, porque elas são mais caras ainda do que os próprios instrumentos, né?
Então, se todos os outros países já estão com as novas tecnologias, a gente tem que dar um jeito de entrar também nisso. Então, muito bem colocado. Desculpa, eu só esqueci de fazer uma observação que também é importantíssima em relação à questão da referência e do ensino musical, que é claro, a gente tem que discutir, é importantíssimo. E para falar justamente nos estúdios das fábricas, recentemente, a gente está esse mês fazendo um encontro de produtores musicais lá na fábrica do Capão Redondo. Eu tive presente no primeiro, e um dos motivos para fazerem esses encontros é que os próprios produtores musicais de lá trouxeram uma demanda que é muitas vezes a gente não tem o conhecimento musical para construir aquilo que está na nossa cabeça. A gente domina a parte, né, de como a gente quer fazer a gravação, aonde a gente quer chegar com essa produção, vamos fazer a mixagem, eles conseguem chegar realmente em resultados sonoros e tecnológicos incríveis, mas às vezes a parte de gravação mesmo, eu quero gravar um baixo, mas eu não quero gravar um baixo com um controlador, eu quero trazer um baixista para tocar, ou eu quero trazer um tecladista mesmo para fazer algumas linhas mais avançadas. Quantos produtores quando você fala assim, o pessoal se reuniu, mas só para ter uma ideia? No primeiro encontro tinham em torno de 6, 7, nos outros já teve um pouco mais. Isso é um processo em construção também, falando especificamente das fábricas, porque é um programa ainda novo, é um programa do governo do estado dentro de regiões periféricas, então isso muitas vezes encontra resistências, então é um processo de conquista também da população e dos agentes locais da música, mas já tem sido já temos tido resultados muito positivos. Para dar uma noção de como a gente tem atendido, a quantidade mesmo, o volume de projetos que a gente atende. Nos últimos 2 anos a gente atendeu em ambos, a gente produziu em 5 estúdios de gravação mais de 1000 faixas. É uma coisa gigantesca para quem trabalha na área muito boas, de produções. Um detalhe, a gente não faz a produção musical, né? A gente não faz, por exemplo, a produção da base, a gente não e eu estou falando aqui pelas fábricas de cultura da Zona Norte e da Zona Sul, que são as que eu trabalho, não pelas da Zona Leste, que aí é outra organização social que trabalha. São? Na cidade de São Paulo, 10, e atualmente tem a primeira foi inaugurada em novembro do ano passado em Diadema, mas ainda está sem estúdio. Então, as que tem aqui em São Paulo são 10. Eu estou na coordenação de 5 estúdios das fábricas da Zona Norte e da Zona Sul. Tem outras 5 da Zona Leste, mas nem todas têm estúdio. Na Zona Norte e Zona Sul, as 5 têm estúdios. Então é uma produção muito rica mesmo. E também, além dessa questão da necessidade da educação musical, porque os próprios produtores que estão produzindo já o trap, que estão produzindo já o funk, que estão produzindo os gêneros musicais da atualidade, eles sentem essa necessidade do conhecimento musical formal para fazer aquilo que eles querem fazer. Às vezes é extremamente simples. E tudo bem, às vezes o gênero pede, parte daquela linguagem musical, algo mais simples. Mas às vezes eles sentem essa necessidade de trabalhar mesmo em elementos mais simples com a parte musical formal, para chegar às vezes em soluções harmônicas, chegar em soluções melódicas mais próximas daquilo que eles estavam pensando. Qual que é a utilização do estúdio lá? Quantas pessoas, bandas por mês? Vamos chamar assim, grupos por mês, em média? É concorrido, né? Depende muito. Eu não vou falar em números aqui, porque a gente tem isso no site de fabricasdecultura.org.br. Vocês conseguem, depois quem quiser pode chegar e trocar essas ideias comigo também. Eu dou uns direcionamentos maiores, mas eu não vou falar em números, porque, né, como eu estou numa audiência pública, eu não vou falar sem ter os números exatos. Mas o número de faixas eu falo com segurança porque eu me lembro bem, e depende muito da região. Então a gente tem também a questão de onde estão as fábricas em termos de quais são as vulnerabilidades locais. Então a gente tem uma fábrica, por exemplo, na Vila Nova Cachoeirinha, que já é uma região que já evoluiu socialmente no sentido de que já tem estruturas mais fáceis, mais acessíveis. Então você sai da fábrica de cultura, você tem um supermercado, um hipermercado que é meio shopping, você tem restaurante, você tem coisas mais próximas. Você vai numa fábrica de cultura do Jaçanã, por exemplo, fica na Jova Rural, é um lugar que você passa o Jaçanã, sobe o morro, vai lá em cima, você chega lá, só tem a fábrica de cultura e 1, 2 escolas. Não tem estrutura nenhuma, tanto de Estado quanto estrutura privada. Né? Você vai ter um ou outro comércio menor, né? Alguém fazendo alguma loja, algum restaurantezinho por ali, mas falta essa estrutura. Então você comparar o volume de pessoas que procuram o estúdio da Cachoeirinha e o estúdio do Jaçanã é incomparável, porque a dificuldade inclusive de transporte público para chegar em uma e outra é muito diferente. Então por isso que eu não vou falar, porque eu teria que ter todos os números na mão aqui para falar de cada unidade separadamente ou de todos como um todo. Mas tem né, pelo número de faixas dá para ter uma noção. A gente faz um atendimento que não é só também o atendimento é gratuito, é bom reforçar isso, né? É um programa do Estado.
mas é um programa que tem também função educacional, enfim, convido a todos para conhecerem. Mas tem essa questão muito importante, então, que eu reforço, né, a questão da educação musical e de criação de referência. A gente está tendo também, agora de maio a julho, uma formação do Mano Hell, que é um rapper local da Zona Norte, e parte da formação, ele está fazendo formação de produção de beats, falando um pouco sobre direitos autorais, envolve várias áreas, e uma das formações é muito interessante, que ele leva um DJ, toca algumas músicas e vai falar sobre contexto mesmo dessas músicas, evolução da música negra, evolução da música periférica. Então, isso cria também referências. E a outra coisa, a valorização, reforço, dessa música que é produzida localmente é importantíssima. A gente não vai... não é que não seja produzido. Nos estúdios das fábricas, a gente recebe muita música instrumental, muita gente tocando jazz, blues, samba, claro, rap, rock... enfim, todos os gêneros musicais que vocês podem imaginar, às vezes música chinesa, vem umas coisas muito interessantes, né? Processos de pesquisa de música sul-africana, muito interessante, é uma diversidade imensa. Então, já está sendo produzido nas periferias os gêneros musicais tradicionais, digamos assim, né? Se a gente pode falar, já que o rock é um gênero tradicional, mas nesse sentido de que já é aceito, amplamente aceito na sociedade. O que precisa é acesso. Então, por um lado, acesso a possibilidades de formação, como as próprias fábricas, como os CELS, como você tem entidades, às vezes ONGs fazendo esse trabalho, e entidades privadas também, mas também acesso aos palcos, né? Foi falado aqui muito bem, precisa ter mais palcos para essa galera circular. Desculpa só uma coisa, e esse palco, Celião, né, que a gente estava falando aqui, acho que uma coisa que você falou importante, assim, lá na MT, por exemplo, né, a gente começou a fazer faz pouco tempo muitas sessões de music business aberta, né? Que é justamente para tentar trazer as pessoas que têm condição de pagar um curso de music business, que não é barato, mas também quem não tem condições para saber como lançar a sua música, como fazer tudo isso, né? Porque hoje, como é gratuito fazer tudo isso, então não tem por que alguma pessoa ficar de fora. E uma coisa que eu acho legal também, que eu tinha notado aqui no projeto, o palco, ele não necessariamente é só para uma banda, né? Acho que podia tentar no projeto também colocar assim, a escola que faz esse tipo de show, entre aspas, que é justamente isso, fábrica de produção de beat, fábrica de produção de lançamento, de outras coisas assim, que isso também seja considerado um tipo de show, sabe, assim, que também tem incentivo fiscal para a escola, para a instituição, e consiga trazer esse tipo de coisa, porque a gente volta a criar as referências, né, a partir daí. Então, uma das anotações que eu fiz é justamente isso, a gente tentar para criar referência. Então, por exemplo, qual que é a importância de você ter uma exposição sobre a MPB brasileira, né, numa escola, né? A importância ela é grande, porque o cara que vem do funk, que vem do trap, que vem do rock, do metal e tudo mais, se ele tiver acesso a isso, né, também, numa instituição, que às vezes a gente vai em algumas exposições assim que são muito, não vou criticar, mas assim, são mal feitas, né, porque não tem muito incentivo também. Então, se você pega uma escola também da MT e faz uma exposição sobre isso, a referência aumenta em todos os estilos musicais, né, o que eu acho que é muito importante também. Então, a gente podia tentar nesse projeto também falar o que é show hoje, né? Hoje o show, antigamente o show era uma banda entretendo, né? Hoje o show pode ser de várias maneiras, né? O show ele pode ser um show virtual, ele pode ser um workshop, ele pode ser um workshop, ele pode ser alguma coisa assim, mas se tiver criando referência para música, ótimo, tá bom. E é legal também, além de fazer esse trabalho de criar as referências com músicos, às vezes, que não tem acesso a elas, o inverso, a gente criar as referências do que eles estão produzindo, porque é daí que vai sair um caldo que, né, vai misturar, né, a produção musical hoje no mundo inteiro é isso, é misturar uma coisa com a outra, fazer, ousar, trazer a parte eletrônica para junto do acústico, enfim, tem coisas muito ricas, né, através da MT. Seria ótimo ter um espaço como esse discutindo isso, né, além de trazer formações na parte, né, um workshop de guitarra, de tecnologia musical, etc., também trazer essa galera do rap, do funk, do trap e fazer esses encontros acontecerem para a gente mostrar, a gente está junto, a gente quer construir essas políticas públicas juntos, não é a gente contra eles, é a gente, todo mundo junto. Né? Esse último dia de produção musical que a gente fez lá, né, que a gente fez uma palestra sobre isso, a gente teve muita gente do funk e do trap, né, lá que inclusive tinham gravado na Fábrica de Cultura já, tudo. Eles falaram assim, a gente lançou, né? Então, a gente ficou feliz que a nossa música está exatamente no mesmo lugar onde está todas do Godzilla, onde está todas de todas as coisas, né? Isso é muito legal, porque é você, tipo, conseguindo realmente quebrar qualquer barreira social pro lançamento, né?
Então, acho que isso vale muito a pena também, né? Fazer, realmente, a gente também fica aberto, né, Celião, pra gente fazer coisas lá na escola também, né? Acho que é importante. Com certeza, com certeza. E vice-versa. Também vamos trocar ideia depois, vamos fazer essa aproximação para vocês estarem lá nas fábricas também. Bacana. Obrigado. Luiz, você queria falar alguma coisa, Luiz? Você queria falar alguma coisa que você tinha... Não, na hora que o Carlos colocou daquele do PL, eu te pedi para a menina olhar, de 2013, né? Que pede a música na escola, ele está em ponto de votação. Eu fui agora pesquisar lá, é que nós acabamos não imprimindo, né? Então, um projeto outro importante também, tanto quanto esses três, está pronto para ser aprovado, né? Então, isso Legal. para a gente... E deixa eu tirar uma dúvida, que é uma dúvida mesmo, acho que saber responder melhor. O que a banda, as pessoas físicas normais conseguem ajudar numa tramitação disso? Eu ia falar sobre isso no final. Eu acho que é muito importante que vocês passem e-mails para os deputados, deputadas, pedindo a aprovação do projeto. É muito importante que haja uma... Isso qualquer pessoa Qualquer pode fazer. pessoa pode. Existe uma relação que você possa... Até a gente formar uma comissão de músicos, produtores, virem aqui conversar com os líderes das bancadas, pedir em reunião o apoio deles à aprovação do projeto. Isso é importantíssimo. Aqui na Assembleia é muito comum que grupos organizados venham, frequentem a Assembleia quando há um projeto de interesse das inúmeras categorias que tem projetos de lei que as favoreçam. Então, isso tem que acontecer com os músicos. Não é fácil reunir músicos, nós sabemos, né? Principalmente à noite. Não é fácil tratar de política cultural com músicos por uma série de motivos. Eu falo isso no nosso mandato, lida com essa questão há muitos anos, tipo, músicos. Nós fizemos aqui uma luta contra a Ordem dos Músicos do Brasil pela não exigência da carteira, para eles poderem tocar no SESC com mais facilidade e tal. E nós fizemos inúmeras audiências aqui, o Murilo acho que participou de algumas, e não é fácil reuni-los, mas a gente não pode desistir dos músicos também, desistir da participação política deles, jamais. Não pode ser neutro, claro que não. E essa não participação, pode. por exemplo, como que eu poderia vir para uma banda e falar, banda, ajuda escrevendo para o quê? Claro, eu acho que a gente pode se organizar e falar com os líderes das bancadas aqui da Assembleia Legislativa. A gente consegue o contato deles com você? Consegue, Tá bom. claro. Então, assim, só para facilitar, se você Consegue. puder passar, até mesmo... Consegue, mas eu acho que é bom, Trabalhar coordenado. é bom a gente montar uma comissão de pessoas interessadas no assunto, músicos, produtores, para a gente poder marcar reuniões com os líderes das bancadas, falar da importância do projeto para os músicos em geral. Pode falar, fala seu nome. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fonseca. Eu sou ex-aluno lá do EMT também, foi com o professor Quezada. Uma coisa que eu sempre pensei com os meus botões aqui, eu acho que inclusive pode ser algo até um pouco fora da curva, não sei, né? Se tratando de Brasil, mas eu acho que o que seria ideal também para o Brasil, já que a gente leva ou fala do assunto de levar a música para as escolas, né, que inclusive eu acho que isso deveria ter sido feito há muito tempo, eu acredito que também que deveria haver um incentivo e um subsídio governamental para aqueles alunos que se destacam na pontuação. Por exemplo, né, sempre imaginei que seria interessante o aluno que se destaca, que tem uma boa projeção como aluno, ele ser premiado pelo governo de alguma forma e ser subsidiado para estudar lá fora, para ir buscar uma especialização lá fora, custeado pelo governo, e depois trazer essa bagagem para cá. Acho que seria até
desenhar um projeto desse que seria. Essa tem uma lei que chama Lei de Intercâmbio Cultural, Sim. né? Não sei se vocês já viram essa lei. Quem usa muito a orquestra de... Quem me passou foi a Orquestra Bacarelli. Isso, né? tem isso, eu sei que tem me passou bastante em até- orquestra. Eu passei que a lei é para você, né, poder buscar estudo, né, fora, se você está indo bem, alguma coisa assim, mas ela é mais destinada realmente, quando você lê a lei, é mais destinada à orquestra. Sim, exatamente isso. Ela é mais destinada a Na isso. verdade, seria interessante a gente pensar em alguma forma de abranger isso um pouco, aumentar um pouco esse leque, né? Que se estenda para produção musical, que se estenda para violão, guitarra, de alguma forma para a pessoa aí. Mas existe também, além disso, alguns consulados, existem vários programas. Às vezes você vê o consulado da Alemanha, uma embaixada da Alemanha está querendo justamente propor intercâmbios para determinadas áreas da cultura. Então, isso existe, né, já permeado no mercado, né, dentro das embaixadas ou mesmo através de uma lei como essa, entre outras coisas. Os governos de países mais desenvolvidos socialmente, economicamente, eles querem os talentos. Mas a Então- questão que eu me refiro assim, é onde isso tem um alcance nas escolas de periferia, por exemplo? Não tem. É isso que acontece, que acho que o Rubens falou que é importante, né? Sim. Começar a passar a informação, né? Hoje, eu vou mais longe, não é só questão quando um aluno entra, né? Não estou falando se Queen ou Led Zeppelin é bom, não, tá? Estou usando como Sim. referência, assim. Mas o aluno já não conhece mais. Um cara de 16 anos não conhece mais essa referência. Mas esse não é o problema. O problema é que ele também não conhece nada do mercado da música em si, né? Você Vamos vira pra chegar ele- lá. Eu, numa primeira aula de produção musical, eu falo, olha, você lança no Spotify, né? Aí a pessoa fica olhando pra sua cara com uma cara de, caramba, meu, descobri. Você fala, cara, pelo amor de Deus, a primeira coisa que uma pessoa deveria saber, né, é tipo assim, onde que ela lança, como que é direito autoral. Então essas coisas não são divulgadas mesmo, assim. Mas, né? olha, desculpa, Quezada, essas informações estão online, né? Hoje em dia toda a informação está online, mas aí a questão é a um questão pouquinho é- antes, exatamente, né? É de falar assim, chegar... as pessoas elas sabem que elas podem procurar, elas sabem que as informações estão disponíveis, elas têm a motivação interna de buscar, elas são vários outros fatores. vários fatores. né? É uma questão da motivação, assim. Hoje você fala, a pessoa procura. E até né? a A pessoa linguagem. tem que ser bombardeada, na verdade, né? A linguagem, eu entendo o que eles estão dizendo, né? Então, em direito Exato, autoral, isso mesmo. por exemplo, é um pânico. Tem muita gente que fala, eu não entendo o que está escrito aí. Não, eu dou Né? uma aula de quase tradução da Exato. Clarificação Né? da informação, né? Ela tem que ser acessível. Assim, e aí entra uma outra coisa assim, eu sei procurar no Google, né? Isso. E a minha internet funciona. Bolsa de no estudo Google. para músicos, consulado, embaixada, Alemanha. Né? Eu sei colocar as palavras-chave. Então, tem muito mais coisa nesse angu aí. A informação ela não chega assim, mas ela tá pelo ar. Quem acaba usufruindo isso? Classe média alta, eventualmente. Né? Mas ela está lá. A informação tá lá. O problema é esse mesmo. O problema é tipo assim, hoje a gente tem que pensar isso também na música, né? Por isso que essa questão de ter shows é muito importante, eu acho, porque é um jeito de a informação chegar até a pessoa, porque hoje a pessoa raramente vai procurar alguma coisa. Aí você fala, pô, mas você tá falando que eles não têm referência, é o ano que mais se lançou música na história, né? Aí você fala, não tem referência. O problema não é isso, o problema é que se lançou, mas e para chegar até essas informações, né? Você não chega. Então por isso que o ter muitos shows, ter muitos palcos, ter muitas coisas assim acaba sendo importante. Acho que são muitas discussões, né? É que Sim, desperta o sim. interesse também da pessoa, né? Tem que despertar tudo, acho que é importante. Falando dos 3 aqui, projetos em si, né? As coisas que eu pontuei só aqui, mas assim, é realmente assim, quando você fala de instrumento musical, é definir o que são instrumentos musicais, né? Quando você fala do ICMS, né, aqui para o instrumento musical, é definir o que são esses instrumentos musicais, porque eu não sei, sinceramente não sei falar assim, Isso entra por classificação fiscal. Então, Classificação NCM. fiscal. Esse é o mais tranquilo. Então, esse é mais você, tranquilo. Então, você passa assim, por NCM e fala, tudo ó, de tecnologia, tudo assim, tudo. passa Isso- como assim, vai. isso vai entrar. Legal, acho perfeito, não tem mais nada. O que me preocupa nisso, até para que não seja vetado posteriormente, é a questão do impacto financeiro que isso causa no Estado, ou o pensamento do quanto isso impactaria. Particularmente, isso não impacta nada. Vai impactar menos do que lápis. Né? Assim, muito menos do que guardanapo de papel em forma de coração.
né? Mas é importante dentro das comissões, enfim, e que a gente faça um trabalho unido, coeso, e não perder tempo, né? Assim, não gastar a nossa energia, etc, etc. Porque a pergunta seria exatamente essa: por que vão diminuir? Aqui está escrito a justificativa, está escrito aqui que vai dar mais emprego, né? Que dá incentivo de cadeia e tudo mais, né? E isso a gente consegue, isso é um argumento forte, assim? Mais ou menos, assim, né? Eu acho que tem algumas coisas aí que a gente pode se debruçar um pouco mais. Em relação ao que o Murilo comentou das Music Cities. Eu posso só, antes de continuar, porque tem uma coisa aqui que é importante, principalmente em relação aos PLs de música ao vivo. Tem um trabalho da DataSim, que é ligado à Semana Internacional de Música de São Paulo, que fala justamente, eles fizeram uma pesquisa inicial na cidade de São Paulo que fala muito sobre o mercado de música ao vivo. E lá tem pontos que dá para a gente puxar para construir essa fala, né, de como isso vai ser apresentado para o poder público. Esse é um deles. Quais são os benefícios, né? Tem os relatórios que você comentou de Tóquio, tem de Quebec, tem de Londres, tem de Amsterdã, tem de Nashville, dos chamados cidades da música, dos Music Cities. E esses estudos, eles já dão a base do que é uma cidade com um sistema de shows, de pequenos entretenimentos, vamos dizer assim, e o impacto financeiro e econômico nisso. De novo, enquanto o nosso discurso for somente a área da cultura, tem muitos da classe política que não estão nem aí, falando, que bicha. Mas isso vai diminuir a receita. Esses caras aí, esses maconheiros. Então, isso é um discurso que a gente tem que evitar. E a gente tem que cair para um lado pragmático e falar, olha, é receita, é emprego, é geração de renda, é futuro. Né? Exato, tem várias coisas assim, você vai diminuir o ICMS, mas daí assim, o lojista ele aproveita para ganhar mais na margem ou ele vai abaixar realmente o preço? Então, essa é uma pergunta ótima. Eu não iria comentar isso aqui se ninguém falasse. Tá? Então, eu venho pensando nisso há um bom tempo. A gente tem os dois cenários. O primeiro é o lojista, ele segura tudo porque ele está descapitalizado. Tá? Porém, com o passar do tempo, o comércio hoje está muito no 1 a 1. Existem muitas importadoras independentes que vendem diretamente e elas vão colocar o preço mais baixo e o mercado vai ter que se ajustar por uma lei de mercado, porque existe o mercado online, né? Existe o digital. Então não dá mais para cada um ficar no seu feudo. É isso mesmo. Né? Então é uma curva. Vai chegar um tempo que tem que descer. Você quer falar, você vai falar, diga o seu nome, por favor. Muito boa noite, meu nome é MacLeod Oliveira, mais conhecido como Ras MacLeod, devido à minha cultura rasta, né? Deu para perceber, né? Eu sou residente aqui no bairro do Campo Limpo atualmente, morei muito tempo ali no Capão Redondo e sou natural de Salvador. Aqui eu presido o Núcleo de Desenvolvimento Artístico, né? Um projeto ao qual eu creio que é uma ligação à música, é algo divino, né? Deus tem me dado essa graça aí de estar assessorando, dando orientação de forma gratuita a artistas que passaram ou estão passando, né, pela mesma dificuldade com a qual eu me encontro circunstancialmente. Confesso a você que parabenizo aqui ao amigo, e o projeto da fábrica realmente foi um sonho, hoje é uma realidade. Eu estive e tenho a oportunidade sempre de ir lá, gravei com uma excelente qualidade, né? Agradeço muito essa oportunidade. Como o doutor Ali falou, eu tenho uma música que se chama É Massa o Pensamento, e sempre eu vejo quando o músico não compreende o nome da música, é massa o pensamento, porque a massa aqui, a massa cinzenta, né? O encéfalo, aquele onde tem os ligamentos, sistema nervoso. E aí ele falou a respeito de uma luz no fim do túnel. Parabéns. Eu hoje vejo aqui isso, uma luz no fim do túnel. Quero parabenizar a todos pela estação, a contribuição de cada um aqui, e quero me disponibilizar também para aprender com vocês, é claro, e contribuir no processo de construção dessa história, né? Eu sou também membro do MCP, represento aqui também o coletivo, dentro dessa necessidade de articulação, coletivo chamado Clube do Reggae. E o núcleo
desenvolvimento artístico também se dá o direito de ter um coletivo chamado Dub Style, por ser duplo, né? E entre tantas ações que eu tenho que realizar para sobreviver, subsistir, né? Até porque a música jamaicana, ela também é uma música de periferia para o mundo, world music, né? É isso aí, tenho muito a falar, mas eu acho que realmente eu vejo uma luz no fim do túnel aqui, para a gente participar e aprender, contribuir. Vocês estão de parabéns. Pô, mas nem precisava, bicho, assim, já estava claro. E foi lindo a colocação, foi excelente, é isso mesmo. Você é soteropolitano, Salvador, contribuiu e continua contribuindo muito para a riqueza da música brasileira, para os ritmos brasileiros, e você morou no Capão Redondo. Não tem como falar Capão Redondo e não pensar nos Racionais MCs. Então, você tem duas grandes referências. E o reggae, claro. O reggae é uma coisa tão maravilhosa que o reggae é a única música terceiro-mundista que invadiu o primeiro mundo. A música brasileira, né? A música brasileira, que é tão maravilhosa e rica, não conseguiu isso, a não ser com a bossa nova, que é uma música muito sofisticada. Mas o reggae via Bob Marley, Peter Tosh, conseguiu essa proeza de ser uma música amada pelos europeus, né? Amada pelos baianos e pelos maranhenses, né? São as capitais do reggae no Brasil. Mas eu vou falar, antes que você fale para o negócio, o Célio Ramos, meu querido amigo aqui, ele vive falando o seguinte: músico gosta de palco, é fato, músico precisa de palco. E é sintomático que a gente tenha tantos músicos tocando na Avenida Paulista, porque não tem palco. Eu acho maravilhoso quando eu passo eu pego um ônibus na Avenida Paulista, desço na estação de metrô na Avenida Paulista, eu amo aqueles músicos tocando lá, adoro. Eu fico pensando, pô, esse cara poderia estar em outro lugar. Tem grandes músicos tocando na Avenida Paulista. Sim. Tem cara que toca jazz. Eu vi uma banda de rock progressivo outro dia, excelente. Mas o cara tá ali porque não tem palco para ele tocar. Se vocês imaginam se amanhã de manhã o Danilo Santos Miranda do Sesc anuncia que o Sesc não terá mais programação musical. Nossa, gente, ia ser um desastre absoluto para os músicos brasileiros, porque é o único espaço que o músico tem para trabalhar, né? Um espaço estruturado, com cachê. Por isso que a gente precisa apoiar o projeto que dá incentivo fiscal para quem apoiar show noturno, a música à noite, porque toda grande música ela veio da noite. Todas as bossas do mundo vieram da noite. A música não é diurna, ela vem da noite. Todos os grandes intérpretes, instrumentistas, eles inovaram na noite, por causa da noite. Estou divagando aqui. Alguém, você quer falar mais alguma coisa? Sim. Pode falar. Você citou a música jamaicana na Europa e América do Norte, então agradecer ao Lee Perry, né? E o próprio Mick Jagger também. Isso. E aqui no Brasil, agradecer aí ao Alfredo Rasta, que tem levado agora dia 26 a 24. Dia 26 temos uma edição do Grito do Reggae, né, ali na região de Diadema. Agradecer aí a contribuição do Alfredo Rasta com esse evento aí, apesar de eu não ter sido contemplado, mas de certa forma representa a música, né? A música Rastafari, a música reggae. Tá certo. Então eu acho que o reggae deve muito, não deve nada, mas o fato do Keith Richards ter casa na Jamaica e ele passava férias na Jamaica, fez com que os Rolling Stones se interessassem por reggae, gravassem reggae, e o Mick Jagger gravasse com o Peter Tosh, que é uma música maravilhosa, né? Alguém mais quer falar? Não. Só os próximos passos, na verdade. Gente, é o seguinte, os projetos estão aqui. Como disse o deputado Janazzi, ele aceita contribuições, tá? Se você fez anotações aí,
Nós estamos abertos para as contribuições. É assim, hoje nós estamos aqui no bate-papo. Não veio muita gente, mas isso não é mais importante. Aqui é um pontapé inicial para a gente se organizar melhor. Eu já falei aqui, vou repetir, é muito importante que a gente se organize para a gente dialogar politicamente com a Lesp, tá? Tá bom? Aprovar projetos na Lesp não é fácil, não é fácil aprovar qualquer projeto. Quem aprova projeto nos estados em Brasília são os governos, projetos de governo. Projetos de deputado precisa de muita luta, muito suor, muita garra, muita persistência. Então é importante que a partir de hoje, hoje foi um bate-papo, por sinal, muito gostoso, que a gente se organize. Vou pedir a ajuda dos três aqui, vocês dois, Murilo, maravilhoso, você, Adesive, tá? Adesive, eu adorei você tocando, a gente vai ver o Luiz. Vamos pensar em alguma coisa aqui para o Adesive participar, mais música aqui. Quando nós estávamos na Câmara, a Câmara é um espaço, a Câmara Municipal é um espaço mais bacana, e tem aquele anfiteatro lá embaixo. Nós fizemos alguns shows lá, inclusive nós fizemos um show com o Golpe de Estado, a gente fez o nome de Golpe na Câmara. Foi maravilhoso. E no último semestre que o Janazzi esteve lá como vereador, a gente fazia shows naquele anfiteatro lá embaixo. Um sábado por mês nós levávamos 2 bandas de rock lá. Dava muito trabalho, mas para mim foi uma delícia. Foi muito bacana e a gente espera repetir isso, porque agora nós temos um vereador lá na Câmara Municipal. Eu acho que o melhor encaminhamento é esse que eu acabei de falar. Nós temos que nos organizar a partir de hoje. Aí eu peço a contribuição de todos vocês aqui. Vocês dois, vocês três, mais vocês dois e os três aqui que fizeram ótimas falas. Fala, Murilo. Fazer uma sugestão também. Como eu falei do PL municipal, né, a especificidade da música, ele está na urgência do dia para muitos músicos aqui. Então, né, eu faço parte, por exemplo, do movimento da música de São Paulo. O foco total está para aprovação, porque ele está muito próximo de ser aprovado. Esse é o momento que a gente vai ter que ir lá fazer a audiência pública na Câmara no dia 6, mas depois vai ter todo um trabalho de conversa com os vereadores, fazer essa conquista que é necessária para aprovar o projeto. O que eu sugiro, vamos aproximar, somem com esse projeto da especificidade da música, né? E até para a gente abrir o diálogo para o que vem depois. Então, o que vem depois, em parte, ainda vai ser ligado à especificidade da música, que vai ter a luta pelo orçamento 2020, né? O quanto a gente vai conseguir de orçamento para um fomento à música, caso a especificidade da música seja aprovada, mas também abre um espaço para a gente construir aqui na Lesp, que é importantíssimo. Como projeto? SP Cidade da Música. Foi o Pena que colocou isso há anos atrás, né? Isso, Pena assim, Schmidt, a Inti Queiroz. Quando ele colocou, a gente fez como Anafima, a gente deu alguns apoios de expressão, na verdade, dentro da Câmara dos Vereadores. Né? Depois ele acabou indo, acho que para o Itaú Cultural, né? Para o Ibirapuera, se não me engano. Ele foi para o Auditório Ibirapuera. Isso. E aí ele deu uma dormida nessa história, né? E eu fiquei muito contente de ver que isso começou a renascer. Da nossa parte, tem o apoio integral no que for possível e impossível. É dia 6? Dia 6 de junho, na Câmara. Às 16 horas tem o ato e às 18 horas tem a audiência pública. Todos na Câmara Municipal. Isso, e trazer também esse diálogo, né? Da mesma forma que a gente está falando aqui sobre a especificidade da música, trazer para o movimento da música, eu já estou levando, mas trazer de forma mais ampla também esses projetos. E acho que outra coisa importantíssima, Rubens, é abrir o espaço para o movimento pautar também, talvez não necessariamente esses PLs, mas ver o que mais é possível fazer no âmbito estadual para a gente construir junto, porque isso já dá mais força, né? Assim como a especificidade da música, tiveram reuniões iniciais para discutir o projeto, para construir, que iam 300 pessoas do mercado da música, trazer a frente da área da música. Para isso, uma frente federal sempre dá uma engrossada no caldo. Com certeza. E, enfim, e vice-versa, né? Não tenha também, dúvida. Também e assim, acho que essa construção aqui. A gente tem que fazer. Fechado. Também vai ter só um aviso. Eu queria pegar o contato de vocês e depois mandar algumas mensagens e a gente ficar conectado aí. Exatamente.
Isso é importantíssimo. Se tem mais alguém que queira falar, por favor, fale agora ou cale-se, não, cale-se para sempre, jamais. Jamais. Só não esse segundo. Jamais. E eu queria pedir uma foto para a gente pegar eles e fazer uma foto aqui também. Claro. Podemos? Mas Tem alguém que possa... Não, a gente faz a foto. Então, ó, já que ninguém mais quer falar, aqui eu vou agradecer a presença de vocês três, de vocês aqui que falaram e contribuíram em nome do deputado Carlos Gianazzi, viu? Repetindo aqui, ó, nosso mandato tem um histórico com a música e com os músicos, os instrumentistas, cantores, cantoras, Gianazzi, eu, Luiz. Nosso mandato tem uma ligação umbilical com música, nós amamos música de verdade, viu? Eu espero fazer outras audiências aqui com mais gente, espero que nós nos organizemos. Eu acho que é fundamental a gente comparecer na Câmara Municipal dia 6 de junho, tá? Conhecer outros músicos, outras músicas, e já que ninguém mais vai falar, novamente, em nome do deputado Carlos Gianazzi, eu agradeço a presença de todos vocês e eu dou por encerrada essa audiência pública e é só um pontapé inicial nesse nosso bate-papo super importante, tá bom? Eu agradeço muito meu amigo Célio Ramos, adoro conversar com ele, é muito agradável. Boa noite, São Paulo.